Você sabia que, no Brasil, um AVC acontece a cada 2 minutos? Isso mesmo. Enquanto você assiste a este vídeo, dezenas de brasileiros estão tendo um derrame cerebral neste exato momento. O AVC é a principal causa de morte e incapacidade no país. E o mais assustador de tudo isso é que a maioria das pessoas não sabe o que fazer quando ele acontece. Nem quando acontece com um desconhecido na rua. Nem quando acontece com alguém da família. E pior ainda, nem quando acontece com elas mesmas. A diferença entre sair de um AVC sem sequelas graves ou ficar com sequelas permanentes pode ser questão de minutos. Não de horas. De minutos. E é exatamente por isso que este vídeo existe. Hoje você vai aprender o que acontece dentro do seu cérebro durante um AVC. O que fazer imediatamente depois. Como se alimentar e se comportar para nunca mais passar por isso. Quais sinais o seu corpo já está te enviando agora? Como a família pode ajudar sem atrapalhar? E por que a depressão pós-AVC é uma das sequelas mais perigosas e menos faladas? Este é o vídeo que você vai querer salvar e compartilhar com todo mundo que você ama. Mas antes de continuar, se você quer conteúdos como este toda semana, conteúdos que podem salvar vidas, inscreva-se no canal agora e ative o sininho. Vamos começar. O cérebro humano é um órgão extraordinário. Ele representa apenas 2% do peso do seu corpo, mas consome cerca de 20% de todo o oxigênio que você respira. Isso significa que ele é extremamente dependente de um fluxo constante e ininterrupto de sangue. Quando esse fluxo é interrompido, seja por um coágulo que bloqueia uma artéria ou por um vaso que se rompe, o que se inicia é uma corrida contra o tempo dentro da sua própria cabeça. Durante um AVC isquêmico, que é o tipo mais comum e representa cerca de 85% dos casos, uma artéria cerebral é bloqueada e as células daquela região começam a morrer por falta de oxigênio. E aqui vem a informação que muda tudo. A cada minuto sem tratamento, o cérebro perde aproximadamente 1,9 milhão de neurônios. Para você ter uma ideia do que isso representa, em 1 hora sem atendimento, o cérebro envelhece o equivalente a quase 4 anos de degeneração natural. 4 anos em 60 minutos. Mas o que poucos sabem é que em torno da área que está morrendo, existe uma zona chamada penumbra isquêmica. Essa região é composta por células que ainda estão vivas, mas que estão falhando. Células que podem ser salvas se o tratamento chegar a tempo. É exatamente nessa penumbra que os médicos trabalham quando administram o medicamento trombolítico, popularmente conhecido como o desentupidor de artérias. Esse medicamento dissolve o coágulo e restaura o fluxo sanguíneo, salvando neurônios que estariam condenados. Porém, ele só pode ser aplicado dentro de uma janela de até 4 horas e meia após o início dos sintomas. Depois disso, o risco supera o benefício. No caso do AVC hemorrágico, que ocorre quando um vaso se rompe dentro do crânio, o problema é diferente, mas igualmente devastador. O sangue que vaza comprime estruturas cerebrais, causa aumento da pressão intracraniana e pode levar à morte em questão de horas, se não houver intervenção cirúrgica de emergência. O grande problema é que muitos brasileiros demoram para reconhecer os sintomas. Confundem a fraqueza no rosto com cansaço. Acham que a dificuldade para falar vai passar. Esperam para ver se melhora. E é exatamente nessa espera que os neurônios morrem sem volta. Por isso, todo mundo precisa conhecer o método FAST, do inglês Face, Arms, Speech, Time, que em português podemos chamar de rosto, braços, fala e tempo. Rosto torto ou assimétrico ao sorrir. Braço que cai quando você tenta levantar os dois ao mesmo tempo. Fala arrastada, confusa ou impossível. E tempo. Ligue imediatamente para o SAMU, o 192. Cada segundo conta. Existe ainda um tipo de AVC que costuma passar completamente despercebido. O AIT, ou ataque isquêmico transitório. Nele, os sintomas aparecem, duram alguns minutos e desaparecem sozinhos. Muita gente respira aliviada e não vai ao médico. Erro grave. O AIT é considerado um sinal de alerta vermelho. Ele indica que o cérebro está sob risco iminente e que um AVC completo
pode acontecer nas próximas horas ou dias. Ignorar um AIT é como ouvir o alarme de incêndio e apagar só o barulho. Vamos falar sobre os primeiros dias após o AVC. O que esperar na recuperação e por que o hospital é só o começo. Sobreviver a um AVC é uma vitória. Mas muitas famílias chegam ao hospital aliviadas, ouvem do médico que o paciente está estável e pensam que o pior já passou. A verdade é que os primeiros dias após o AVC são tão críticos quanto o momento do derrame em si. É nesse período que o cérebro ainda está inflamado, instável e extremamente vulnerável a complicações que podem reverter todo o progresso conquistado na emergência. Nas primeiras 24 a 48 horas, o paciente geralmente permanece na UTI ou em uma unidade de AVC, que é um ambiente hospitalar especializado com monitoramento contínuo. E existe um motivo muito claro para isso. Nesse período, o risco de um segundo AVC é significativamente elevado. Estudos mostram que cerca de 10% dos pacientes têm um novo evento nos primeiros 7 dias após o primeiro. O organismo ainda está desregulado, a pressão arterial pode oscilar perigosamente e o coração pode apresentar arritmias que passaram despercebidas antes. Por isso, cada batimento cardíaco, cada variação de pressão e cada nível de oxigênio no sangue são monitorados em tempo real. Uma das primeiras avaliações feitas pela equipe médica é o teste de deglutição. Pode parecer algo simples, mas é absolutamente fundamental. O AVC frequentemente compromete os músculos responsáveis por engolir, e um paciente que tenta comer ou beber sem essa avaliação corre o risco de aspirar o alimento para os pulmões, o que pode causar uma pneumonia aspirativa, uma das complicações mais letais nessa fase. Enquanto a deglutição não é liberada, a nutrição é feita por sonda ou via intravenosa. Outro ponto que surpreende muitas famílias é a velocidade com que a equipe de reabilitação entra em cena. Na maioria dos hospitais bem estruturados, o fisioterapeuta começa a mobilizar o paciente ainda no leito nas primeiras 24 horas após a estabilização. Isso não é pressa, é ciência. A neuroplasticidade, que é a capacidade do cérebro de reorganizar suas conexões e criar novos caminhos neurais, é mais intensa justamente nas primeiras semanas após o AVC. Começar a estimulação cedo não apenas previne complicações como trombose venosa profunda e escaras, mas literalmente acelera a recuperação de funções motoras e cognitivas. Por volta do 3º ao 5º dia, se o quadro estiver estável, o paciente geralmente é transferido para uma enfermaria ou quarto comum. É nesse momento que a família começa a ter mais contato direto, e frequentemente é também quando a realidade do AVC começa a pesar de verdade. A pessoa que estava na UTI agora está acordada, consciente e pode estar confusa, agitada, com dificuldade para falar, para mover um lado do corpo ou para reconhecer objetos e pessoas. Isso assusta, e assusta muito. É preciso entender que essas alterações são esperadas e que parte delas é temporária. O cérebro está em processo de reorganização. Aquilo que parece permanente na primeira semana pode mudar drasticamente em 6 meses com reabilitação adequada. A ciência neurológica já comprovou que o cérebro adulto tem uma capacidade de recuperação muito maior do que se acreditava há algumas décadas. Mas essa recuperação depende diretamente de estímulo, constância e do ambiente em que o paciente está inserido. A alta hospitalar, que geralmente ocorre entre 7 e 14 dias após o AVC, dependendo da gravidade, não é o fim do tratamento. É o início de uma nova fase, talvez a mais longa e a mais desafiadora. O paciente sai do hospital com uma lista de medicamentos, consultas agendadas, e muitas vezes com a necessidade de fisioterapia, fonoaudiologia e terapia ocupacional. A família que entende isso desde o primeiro dia tem uma vantagem enorme, porque quem acha que a alta é sinônimo de cura acaba relaxando nos cuidados. E é exatamente aí que as recaídas e as complicações aparecem. Vamos falar agora sobre a alimentação, sono e hábitos que protegem o cérebro e previnem um segundo AVC. Se você já teve um AVC ou conhece alguém que passou por isso,
precisa entender uma coisa fundamental. O segundo AVC é, na maioria dos casos, mais grave do que o primeiro. E o mais importante, ele é amplamente evitável. Estudos mostram que até 80% dos AVCs recorrentes poderiam ser prevenidos com mudanças no estilo de vida e adesão correta ao tratamento. Isso significa que o que você coloca no prato, a qualidade do seu sono e os seus hábitos diários têm um poder imenso sobre o seu cérebro. Mais do que muita gente imagina. Vamos começar pela alimentação, porque é onde a maioria das pessoas erra, e erra feio. O grande vilão do AVC não é a gordura em si, como se acreditou por décadas. É a inflamação crônica. E nada alimenta mais a inflamação do que o excesso de sódio, açúcar refinado e gorduras trans. O brasileiro médio consome quase o dobro da quantidade de sódio recomendada pela Organização Mundial da Saúde. Esse excesso força as artérias a trabalharem sob pressão constante, danifica o revestimento interno dos vasos e cria o ambiente perfeito para a formação de coágulos. Reduzir o sal na comida não é apenas uma questão estética, é uma questão de sobrevivência cerebral. Em contrapartida, existem alimentos que funcionam como verdadeiros protetores do cérebro. Os peixes de água fria, como sardinha, salmão e atum, são ricos em ômega 3, um ácido graxo com comprovada ação anti-inflamatória e protetora dos vasos sanguíneos. Consumir peixe pelo menos 2 vezes por semana já reduz significativamente o risco de eventos cardiovasculares e cerebrovasculares. As folhas verde escuras, como couve, espinafre e rúcula, são ricas em folato e vitamina K, nutrientes diretamente ligados à saúde vascular. As frutas vermelhas, morango, mirtilo, framboesa, contêm antocianinas, compostos que combatem o estresse oxidativo e protegem os neurônios. E o azeite de oliva extra virgem, consumido cru, é um dos alimentos mais estudados no mundo quando o assunto é proteção cerebral, graças aos seus polifenóis e gorduras monoinsaturadas. Mas não basta adicionar alimentos bons se você não remove os ruins. O açúcar refinado, presente em refrigerantes, bolos, biscoitos e até em alimentos industrializados salgados, eleva os níveis de triglicerídeos no sangue, contribui para a resistência à insulina e favorece a formação de placas de gordura nas artérias, as famosas placas de aterosclerose, que são uma das principais causas do AVC isquêmico. Trocar o açúcar refinado por frutas naturais, reduzir os ultraprocessados e cozinhar mais em casa são atitudes simples que têm impacto direto e mensurável na saúde cerebrovascular. Agora vamos falar de algo que é frequentemente subestimado: o sono. Dormir mal não é apenas cansativo, é perigoso. Durante o sono profundo, o cérebro ativa um sistema de limpeza chamado sistema linfático, que remove resíduos metabólicos acumulados ao longo do dia, incluindo proteínas associadas a doenças neurodegenerativas. Quando o sono é fragmentado ou insuficiente, esse processo de limpeza é comprometido. A pressão arterial não cai como deveria durante a noite, o que os médicos chamam de padrão non-dipper, e o risco de AVC aumenta consideravelmente. Pessoas que dormem menos de 6 horas por noite têm um risco até 4,5 vezes maior de ter um AVC em comparação com quem dorme entre 7 e 8 horas. A apneia do sono merece atenção especial nesse contexto. Estima-se que mais de 70% dos pacientes que sobreviveram a um AVC têm algum grau de apneia obstrutiva do sono, e a maioria não sabe. Essa condição faz com que a respiração pare repetidamente durante a noite, causando quedas abruptas na oxigenação do sangue e picos de pressão arterial que sobrecarregam os vasos cerebrais. Se você ronca alto, acorda cansado mesmo depois de uma noite inteira dormindo, ou tem sono excessivo durante o dia, converse com seu médico sobre fazer uma polissonografia. Tratar a apneia pode ser um dos passos mais importantes para proteger seu cérebro. Por fim, o movimento. Não é preciso virar atleta. 30 minutos de caminhada em ritmo moderado, 5 vezes por semana,
já são suficientes para reduzir a pressão arterial, melhorar a circulação cerebral, controlar o peso e diminuir os níveis de estresse, todos fatores diretamente ligados ao risco de AVC. O sedentarismo, por outro lado, é silencioso e devastador. Ele contribui para a obesidade, para a diabetes tipo 2 e para a hipertensão, a santíssima trindade dos fatores de risco para o derrame cerebral. Sinais de alerta que o corpo dá antes do AVC e que quase todo mundo ignora. O corpo humano raramente mente. Antes de um evento grave como o AVC, ele quase sempre envia sinais, pequenos avisos que, na correria do dia a dia, são descartados como cansaço, estresse ou simplesmente ignorados. E é exatamente essa negligência que transforma algo evitável em uma tragédia irreversível. Conhecer esses sinais não é paranoia, é inteligência. É a diferença entre chegar ao hospital a tempo ou chegar tarde demais. O primeiro sinal que merece atenção imediata é a dor de cabeça súbita e de forte intensidade, sem causa aparente. Médicos a descrevem como a pior dor de cabeça da vida, aquela que aparece do nada, como uma explosão dentro do crânio. Esse tipo específico de cefaleia pode indicar um sangramento cerebral em andamento, especialmente quando vem acompanhada de rigidez no pescoço, sensibilidade à luz ou náusea intensa. Muita gente toma um analgésico e deita para descansar. Enquanto isso, o sangramento continua. Outro sinal frequentemente ignorado é a visão dupla ou a perda súbita de visão em um dos olhos. Esse fenômeno, chamado de amaurose fugaz, acontece quando a artéria que irriga a retina é temporariamente bloqueada, o mesmo mecanismo que causa o AVC isquêmico, mas que nesse caso afeta o olho antes de atingir o cérebro. A pessoa enxerga como se uma cortina escura estivesse descendo sobre um dos olhos, e o episódio dura alguns segundos ou minutos. Parece assustador, mas como passa rápido, a maioria das pessoas atribui ao cansaço visual e não procura atendimento. Esse é um erro que pode custar caro. A tontura repentina e sem explicação também entra nessa lista, especialmente quando vem acompanhada de perda de equilíbrio, dificuldade para andar em linha reta ou sensação de que o ambiente está girando. Quando a região do cerebelo ou do tronco cerebral é afetada por uma redução do fluxo sanguíneo, a coordenação motora é comprometida de forma aguda. Muitas pessoas confundem isso com labirintite e esperam o episódio passar. Mas existe uma diferença importante. A labirintite raramente vem acompanhada de outros sinais neurológicos como formigamento, fraqueza ou dificuldade para falar. Quando a tontura vem em conjunto com qualquer um desses sintomas, o protocolo é claro: emergência imediatamente. O formigamento ou dormência súbita em um lado do corpo é outro sinal que costuma ser subestimado. Quando afeta apenas um lado, seja o rosto, o braço, a mão ou a perna, e aparece de forma abrupta, sem que a pessoa tenha estado em uma posição que justifique o formigamento, pode ser um sinal de que uma região do cérebro está sendo privada de oxigênio. Esse sintoma é especialmente traiçoeiro porque não dói. A pessoa simplesmente sente que algo está diferente, estranha, e muitas vezes espera para ver se passa. E às vezes passa. Mas isso não significa que estava tudo bem. Significa que pode ter sido um AIT, o ataque isquêmico transitório que mencionamos no primeiro capítulo, e que o relógio para um AVC completo já pode ter começado a contar. A confusão mental súbita também merece destaque. Não estamos falando de esquecimento comum ou do cansaço de uma semana intensa de trabalho. Estamos falando de uma dificuldade repentina para entender o que as pessoas estão dizendo, para encontrar as palavras certas ao falar, ou para realizar tarefas simples que a pessoa faz automaticamente todos os dias. Esse tipo de confusão abrupta, especialmente quando ocorre em pessoas sem histórico de demência ou problemas cognitivos, é um sinal neurológico de alerta que não deve ser relativizado. E existe ainda um sinal que quase ninguém associa ao AVC: a fraqueza repentina em um braço ou perna, sem esforço físico que a justifique. A pessoa tenta pegar um copo e a mão não responde como deveria.
Ou levanta da cadeira e percebe que uma das pernas está estranha, pesada, diferente. Esses episódios, quando passageiros, são frequentemente descartados. Quando persistentes, já podem indicar que o dano neurológico está em curso. A mensagem mais importante deste capítulo é esta: nenhum desses sinais deve ser observado em casa na esperança de que melhore. O protocolo correto é sempre o mesmo. Acione o SAMU, vá ao pronto-socorro e exija uma avaliação neurológica. Melhor chegar ao hospital e ouvir que estava tudo bem do que esperar em casa e chegar tarde demais. O papel da família na recuperação. Como apoiar sem prejudicar. Quando o AVC acontece, ele não atinge apenas a pessoa que está na maca do hospital. Ele atinge toda a família. De uma hora para outra, cônjuges, filhos e irmãos se veem diante de uma realidade completamente nova e assustadora. A pessoa que sempre foi forte e independente, que dirigia, trabalhava, cozinhava, de repente precisa de ajuda para se levantar da cama. Esse choque emocional é real, é intenso e precisa ser reconhecido. Mas existe uma linha tênue entre apoiar e superproteger, e cruzar essa linha, mesmo com toda a boa intenção do mundo, pode atrasar significativamente a recuperação do paciente. O primeiro erro mais comum que as famílias cometem é fazer tudo pelo paciente. É compreensível ver alguém que você ama com dificuldade para segurar um talher ou para dar um passo, causa uma vontade enorme de simplesmente resolver o problema por ele. Mas do ponto de vista neurológico, isso é contraproducente. O cérebro se recupera através do esforço. Cada tentativa de movimento, mesmo que imperfeita, cada palavra pronunciada com dificuldade, cada garfada que a pessoa tenta dar sozinha, é um estímulo que ativa a neuroplasticidade e reforça as conexões neurais que estão sendo reconstruídas. Quando a família substitui esse esforço, ela inadvertidamente priva o cérebro do estímulo que ele precisa para se reorganizar. O papel da família não é fazer pelo paciente, é estar ao lado enquanto ele faz. Existe uma diferença enorme entre essas duas posturas. Oferecer apoio emocional enquanto a pessoa tenta se alimentar sozinha é muito diferente de pegar o garfo e dar a comida na boca. Ficar perto enquanto ela tenta dar os primeiros passos com o apoio do fisioterapeuta é diferente de carregá-la no colo por medo de ela cair. Essa distinção, quando bem compreendida, acelera a recuperação de forma significativa. O segundo erro frequente é a superproteção emocional. E ela tem uma cara muito específica. É quando a família começa a falar sobre o paciente na frente dele como se ele não estivesse ali. É quando as decisões são tomadas sem consultá-lo. É quando ninguém fala sobre o futuro com honestidade, porque todos têm medo de causar tristeza. Esse tipo de comportamento, ainda que bem intencionado, comunica ao paciente uma mensagem devastadora, que ele perdeu sua autonomia, sua voz e seu lugar. E isso alimenta diretamente a depressão pós-AVC, que vamos abordar no próximo capítulo. Manter o paciente incluído nas conversas e nas decisões do dia a dia, mesmo que ele tenha dificuldade para se comunicar, é fundamental para preservar sua dignidade e sua motivação para se recuperar. Um paciente que sente que ainda importa, que ainda tem papel ativo na própria vida, se engaja muito mais no processo de reabilitação do que aquele que sente que virou um fardo. Outro ponto crítico é a relação da família com a equipe de saúde. Muitas famílias chegam às consultas cheias de informações tiradas da internet, de relatos de conhecidos e de receitas milagrosas que funcionaram com o vizinho. E aqui é preciso ser direto. Cada AVC é único. A localização da lesão, a extensão do dano, a idade do paciente, as condições de saúde preexistentes, tudo isso determina um quadro completamente individual. O que funcionou para uma pessoa pode ser ineficaz ou até prejudicial para outra. Confiar na equipe multiprofissional, neurologista, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional e psicólogo, e seguir o plano terapêutico estabelecido é a atitude mais inteligente e amorosa que a família pode ter. E por falar em equipe, a família também precisa cuidar de si mesma.
O cuidador informal, aquele familiar que assume a responsabilidade principal pelo paciente em casa, está entre os grupos de maior risco para desenvolvimento de ansiedade, depressão e esgotamento físico. Abrir mão da própria saúde para cuidar do outro não é heroísmo, é um caminho direto para o colapso. Buscar apoio psicológico, dividir as responsabilidades com outros membros da família, aceitar ajuda de amigos e, quando possível, contar com cuidadores profissionais para revezamento são atitudes que protegem tanto o paciente quanto quem cuida. A recuperação de um AVC é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Ela exige paciência, consistência e uma família que entende que o maior presente que pode oferecer ao paciente não é a ausência de desafios, mas a presença amorosa e firme enquanto ele os enfrenta. Sequelas emocionais do AVC. A depressão pós-AVC existe e precisa ser tratada. De todos os temas abordados neste vídeo, este é provavelmente o menos falado e o mais subestimado. Quando pensamos nas consequências de um AVC, a mente vai imediatamente para as sequelas físicas, a paralisia, a dificuldade para falar, o comprometimento motor. Mas existe uma sequela que atinge mais da metade dos sobreviventes de AVC e que, se não tratada, sabota toda a recuperação física conquistada com tanto esforço. Estamos falando da depressão pós-AVC. Estudos publicados em periódicos de neurologia de alto impacto mostram que entre 30% e 50% dos sobreviventes de AVC desenvolvem depressão clínica no primeiro ano após o evento. E não estamos falando de tristeza passageira, de um período de adaptação ou de desânimo compreensível diante de uma situação difícil. Estamos falando de uma condição neurobiológica real, com base física mensurável, causada tanto pelas alterações químicas que o AVC provoca no cérebro, quanto pelo impacto psicológico de perder funções que antes eram automáticas. O AVC danifica circuitos cerebrais que regulam o humor, a motivação e o processamento emocional. Regiões como o córtex pré-frontal e os gânglios da base, frequentemente afetadas pelo derrame, são diretamente responsáveis pelo equilíbrio emocional. Quando essas áreas são lesionadas, o cérebro literalmente perde parte da sua capacidade de regular as emoções de forma saudável. Isso significa que a depressão pós-AVC não é fraqueza, não é falta de gratidão por ter sobrevivido, e definitivamente não é algo que a pessoa consegue superar simplesmente pensando positivo. É uma condição médica que exige tratamento médico. Os sintomas da depressão pós-AVC têm características próprias que a diferenciam de uma depressão comum. A fadiga extrema é um dos sinais mais marcantes. Uma exaustão, que vai muito além do cansaço físico esperado na recuperação. Uma sensação de peso que torna até as tarefas mais simples monumentalmente difíceis. A apatia também é frequente. O paciente perde o interesse em participar da reabilitação, em interagir com a família, em fazer coisas que antes lhe davam prazer. E existe ainda o choro patológico, que os médicos chamam de labilidade emocional, episódios de choro ou riso sem motivo aparente, que surgem de forma abrupta e que o paciente não consegue controlar. Isso é especialmente angustiante tanto para o paciente quanto para a família, que muitas vezes não sabe como reagir. O problema é que a depressão pós-AVC raramente é identificada e tratada de forma adequada. Parte disso acontece porque os sintomas se confundem com as próprias limitações físicas do AVC. A falta de iniciativa para se mover pode parecer preguiça. O isolamento pode ser interpretado como timidez ou adaptação. O silêncio pode ser confundido com aceitação. E assim, a depressão vai se aprofundando enquanto todos ao redor acham que o paciente está indo bem dentro do esperado. Enquanto isso, por baixo da superfície, ele está afundando. E aqui está o dado que precisa ser dito com clareza. Pacientes com depressão pós-AVC, não tratada, têm uma recuperação funcional significativamente pior do que aqueles que recebem tratamento adequado. A depressão reduz a motivação para fazer fisioterapia, compromete a adesão aos medicamentos, prejudica o sono e enfraquece o sistema imunológico. Em outras palavras, ignorar a saúde mental após um AVC não é apenas cruel,
é clinicamente perigoso. O tratamento existe, é eficaz e não precisa ser assustador. A combinação de acompanhamento psicológico com psicoterapia e, quando necessário, medicação antidepressiva prescrita pelo neurologista ou psiquiatra tem resultados comprovados. Alguns antidepressivos, como os inibidores seletivos de recaptação de serotonina, além de tratar a depressão, têm demonstrado em pesquisas recentes um efeito neuroprotetor direto, ou seja, eles ajudam não apenas o humor, mas também a recuperação cerebral em si. A atividade física supervisionada, a musicoterapia e a terapia em grupo com outros sobreviventes de AVC também têm evidências sólidas de benefício tanto para o humor quanto para a neuroplasticidade. Para a família, o recado é este: fique atenta. Se o paciente está mais quieto do que o esperado, se perdeu o interesse pela reabilitação, se chora sem motivo aparente, ou se demonstra uma tristeza profunda que não passa, não minimize, não normalize e não espere que passe sozinho. Relate esses sinais ao médico responsável na próxima consulta. Ou, se os sintomas forem intensos, busque atendimento antes. A saúde emocional do sobrevivente de AVC não é um detalhe secundário. Ela é parte central da recuperação. Chegamos ao fim deste vídeo. Mas o que foi dito aqui não termina quando você fechar essa tela. O AVC mata e incapacita milhões de brasileiros todos os anos, e a maioria dessas tragédias poderia ser evitada ou minimizada com informação, atenção e ação rápida. Você aprendeu hoje o que acontece dentro do cérebro quando um AVC ocorre e por que cada minuto sem atendimento custa neurônios que não voltam mais. Você entendeu que os primeiros dias após o derrame são tão críticos quanto o momento do evento em si, e que a alta hospitalar é o começo de uma jornada, não o fim. Descobriu que a alimentação, o sono e os hábitos diários têm um poder real e mensurável sobre a saúde do seu cérebro. Aprendeu a reconhecer os sinais que o corpo envia antes do AVC, sinais que a maioria das pessoas ignora até ser tarde demais. Compreendeu que a família tem um papel insubstituível na recuperação, mas que apoiar é diferente de substituir. E entendeu que a depressão pós-AVC é real, é séria, e precisa ser tratada com a mesma seriedade que qualquer sequela física. Agora uma pergunta direta para você. Alguém da sua família já teve um AVC? Ou você conhece alguém que passou por isso? Conta para mim nos comentários. Sua história pode ajudar outras pessoas que estão passando pela mesma situação agora. Se este vídeo te ajudou, compartilha com quem você ama. Porque informação como essa não deveria ficar guardada. Ela precisa chegar às pessoas antes que a emergência aconteça. Curte o vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Até a próxima!